Olá pessoal, nessa videoaula vamos demonstrar regras de L'Hopital, apenas o caso zero sobre zero. Vamos fazer um outro vídeo separado por caso infinito sobre infinito. E a ideia dessa videoaula é o seguinte: para demonstrar tal resultado eu vou precisar generalizar o teorema do valor médio, que é chamado, muitas vezes, teorema do valor médio generalizado ou teorema do valor médio de Cauchy. E o que eu vou fazer nessa aula vai ser o seguinte: primeiro, fazer uma tentativa de demonstração para explicar as ideias principais, o que vai ser preciso e por que a gente vai precisar de fato generalizar o teorema do valor médio. Depois eu vou enunciar o teorema do valor médio, provar regras de L'Hopital rapidamente, já que eu já vou fazer quase tudo aqui, e depois provar de fato esse novo teorema do valor médio generalizado. Essa vai ser a ideia. Então vamos começar. Sejam f e g funções deriváveis com f de p igual a g de p igual a zero. Se g' de x é diferente de zero para todo x em AB menos p, tá? Ou seja, pode acontecer g' de p igual a zero, e ainda eu tenho alguma regularidade no limite de f' sobre g', então o limite quando x tende a p pela direita de f de x sobre g de x é igual a o limite quando x tende a p pela direita de f' sobre g'. Esse é o teorema. Então, antes de tudo, vamos explicar a ideia principal e ver vamos depois os detalhes que a gente precisa organizar. Então, vai ser o seguinte: ao invés de eu calcular o limite de f de x, olha, eu coloco f de x menos f de p, já que f de p é igual a zero. Não tem nenhum problema. E continuo e faço a mesma coisa aqui embaixo. G de x menos g de p. Não mudei nada, é f de x sobre g de x. Depois eu divido tanto aqui por x menos p, quanto aqui por x menos p. Agora, olha só que a gente poderia usar o limite da divisão igual a divisão dos limites. A gente pode escrever como f' de p sobre g' de p, se esses dois limites existem. Mas para isso que a gente precisaria que isso aqui fosse diferente de zero. Enfim, resolveria o problema. Um outro caso que a gente talvez pudesse precisar, que é o seguinte: vamos supor que f' e g' são contínuas. Tá? Vamos usar essa ferramenta. Então, se f' e g' são contínuas, isso aqui seria igual ao limite quando x tende a p pela direita de f' de x sobre g' de x. Seriam as duas tentativas. Por exemplo, prova vale isso se for diferente de zero e depois conclui isso e vale o resultado. Olha, para eu poder fazer isso aqui, eu ia precisar que o g' de p é diferente de zero. O que eu não tenho a princípio. Então, essa linha aqui fica um pouco supérflua, não precisaria. Já tem f' sobre g' de p. Mas se a gente quisesse, e outro ponto que é importante, mas isso aqui ajuda muito, intui, etc, dá para escrever. Ok, mas não é uma demonstração disso aqui para isso. Precisou de uma hipótese muito forte. G' de p é diferente de zero. Outra coisa que também tem que levar em consideração, que é o seguinte: eu quero botar um limite aqui. Ou seja, eu vou depois querer fazer conta nesse limite. Eu quero ter direito de multiplicar, somar, dividir, sei lá o que eu vou fazer nessas contas aqui. Eu não vou deixar parado. Então, eu preciso de uma ferramenta um pouquinho mais forte. Mas vamos tentar fazer de outro jeito. Vamos tentar adaptar esse argumento. Uma tentativa é usar o teorema do valor médio, que diz o seguinte: olha, vamos deixar o limite quando x tende a p pela direita. Olha, f de x menos f de p dividido por x menos p, pelo teorema do valor médio aplicado, em f existe um cx, tal, que isso aqui é igual a f' de cx. Pelo mesmo argumento, existe um cx, tal, que isso aqui é g' de cx. Problemas. Aqui, o cx que está na f não é necessariamente igual o cx que está na g, que é o teorema do valor médio aplicado de forma separada em cada uma delas. Então, poderia ser, sei lá, cx e kx. Mas isso seria problema?
Olha, porque se x tende a p pela direita, o cx tende a p pela direita e o g de x tende a p pela direita. Se for L, tudo vai muito bem, etc. e acabou. Tem erro de argumento aqui. Porque, por exemplo, se eu trocar o argumento cx e kx, pode mudar o limite à vontade. Por exemplo, se eu pegar limite quando x tende a zero do seno de x dividido por x, eu sei que é 1. Mas se eu trocar, vou supor que esse aqui é o cx e aqui é o cx. Mas se eu trocar cx e kx, por exemplo, seno de x ao quadrado dividido por x, o limite disso aqui é zero. Então, quando x tende a zero. Então, olha só, isso aqui, o fato de estar diferente, eu também não posso concluir nada. O limite pode ter mudado, eu estou fazendo uma composição em cima e uma composição embaixo, mudando a função toda. Então, o que a gente vai precisar? De fato, garantir que aqui é cx. Aí o argumento funciona. Então, esse vai ser o teorema do valor médio generalizado, que é o que eu vou enunciar agora. Então, olha só. Sejam fg, funções de AB por reais, contínuas e deriváveis. Então, existe um C em AB tal que f de B menos f de A dividido por g de B menos g de A é igual a f' de C sobre g' de C. Repara que, em particular, se eu transformar se eu usar a função g de x igual a x, por exemplo, então, olha, fica B menos A e 1. Então, fica f de B menos f de A dividido por B menos A igual a f' de C. Por isso que é chamado de generalizado. Mas, agora eu estou permitindo g de x qualquer coisa. Então, vamos, antes de tudo, admitir isso para provar rapidamente a regra de L'Hopital. Diz o seguinte, para cada x pertencente a PB, existe um cx pertencente a px, ou seja, eu estou aqui no meu P, meu intervalo máximo é B, aí agora eu estou querendo fazer o limite quando x tende a P pela direita. Então eu vou pegar o x aqui, e o que eu estou dizendo é que entre P e x existe o que a gente chama de Cx. Então existe um Cx pertencente a Px tal que f de x sobre g de x é igual a f' de Cx dividido por g' de Cx. Repara, eu já estou dividindo por x menos p, tudo que tem direito. Dividindo não. Subtraindo f de p e subtraindo g de p. Aqui embaixo. Ou seja, estou usando 0 sobre 0 aqui. Então, olha só o que nós temos. Daí, nós temos que o limite, quando x tende a p pela direita, de f' de cx sobre g' de cx, só pode ser igual a, quando x tende a p pela direita disso aqui, eu sei que existe, então isso aqui existe. Ah, professor, estou insatisfeito com essa demonstração, porque, é claro, usou c de x, etc., mas como que eu faria a demonstração mais formal disso? Ou seja, se isso aqui, se o limite, vou escrever desse jeito, se eu saber que o limite, quando x tende a p pela direita, de f de x sobre g de x existe, como que eu garanto que o limite, quando x tende a p pela direita, de f de cx sobre g de cx existe? Uma das maneiras é usar o epsilon e delta de fato. É o jeito principal de fazer isso. Porque agora eu sei que o cx está aqui dentro. Aí você trabalha, olha, para cada epsilon maior que 0, existe um delta e você trabalha com p nesse delta. Mas, enfim, não acho que vale a pena discutir isso aqui. Então, o que eu quero dizer é que vale esse resultado se for cx e cx. É literalmente o teorema do confronto. Dá para resolver com isso. Mas, enfim, continuando a conta, é f' sobre g', né? Mas continuando a conta, sabendo que isso aqui vale, acabou a demonstração. Então, acabaria esse pedaço, desde que eu prove o teorema do valor médio. Então, como que a gente prova o teorema do valor médio generalizado de Cauchy? Tem nomes à vontade disso. Alguma vez, teorema do valor médio de Cauchy mesmo. Então, como que a gente faz isso? A ideia é pegar, por exemplo, eu quero provar que f de B menos f de A sobre g de B menos g de A seja igual a f' de C sobre g' de C.
Vamos pensar aqui rapidamente. Se eu quero fazer uma função desse sentido, então, primeiro, qual é a função auxiliar que eu vou pegar? Então, uma das ideias é cruzar isso aqui, vai ser essencialmente f de b menos f de a. Vamos dizer que eu vou querer o f' de c menos g de b, opa, f' de c não, g' de c, g de b menos g de a, vezes f' de c. Então, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer, em algum sentido, usar o teorema do valor médio. Então, eu não vou querer usar o g' de x aqui, eu vou querer, em algum sentido, usar o g de x para poder derivar, igualar a zero. O truque que a gente vai ter que fazer é o seguinte, eu tenho que botar o g de x menos g de a aqui. Esse vai ser o grande truque. Então, eu vou escrever toda a ideia da função auxiliar, ou seja, deixe seu g de x, porque aqui vai ter um problema, eu não sei se g de a é igual a g de b aqui, se eu pegar essa função. Então, ó, g de x e f de x, né? Eu tenho que organizar um pouco essa função. Uma melhora dessa. Então, como é que a gente faz? Faz isso aqui, ó. Considere h de x igual a f de b menos f de a vezes g de x menos g de a menos f de x menos g de b menos g de a vezes f de x, opa, deixa eu botar um menos aqui, menos g de b menos g de a vezes f de x menos f de a. Então, repara o que nós temos. Nós temos que h de a é igual a zero. Eu substituo o x por a. E também eu tenho que o h de b é igual a zero. Só substituir agora. Olha, f de b menos f de a, g de b menos g de a, f de b menos f de a, g de b menos g de a, e subtrair todo mundo. Então, o que diz? Teorema de valor médio, ou teorema de Rowley. Teorema do valor médio diz o seguinte: existe um C pertencente a B, tal que cadê você? G' de tal que H' de C é igual a zero. Isto é, só fazer essa continha aqui. F de B menos F de A vezes G' de C menos G de B menos G de A vezes F' de C. Isso aqui é igual a... Deixa eu botar aqui. A galinha... Deixa eu botar um espaço aqui um pouquinho maior. Galinha de C é igual a zero, ou seja, zero vai ser igual a isso. Daí, agora o que a gente tem que supor? G' de C diferente de zero, ou seja, se isso aqui acontece, finalmente nós temos o teorema de Cauchy generalizado. F de B menos F de A dividido por G de B menos G de A igual a F' de C sobre G' de C, como a gente queria demonstrar. Só para um efeito de correção, existe C pertencente a B, tal que contínuos e deriváveis, só que eu tenho que colocar uma hipótese extra aqui no G de X. Tá? Eu tenho que botar E G' de X diferente de zero, para todo X em AB. Aí, todo X AB aberto. Aí funciona tudo bem. Tá? Eu só esqueci de mencionar essa hipótese, por isso que a gente precisa disso na regra de L'Hopital, vamos dizer, dessa especificidade, para poder aplicar, não ter problema no domínio. E é isso.